Olá, tudo certinho? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia. O que podemos aprender com elas? Isso mesmo, esse é o nome do nosso quadro e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo à sala da minha casa para junto nós refletirmos a respeito das Escrituras. Meu nome é Luana, muito prazer. E hoje nós vamos falar de uma mulher, uma rainha, mas ela foi muito má. Não é Jezabel, mas é a filha dela, que foi tão cruel e idólatra quanto a sua mãe. E você pode pensar, nossa, então por que falarmos dela? Ora essa, porque está na Bíblia, e tudo que foi escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Então, tantos exemplos a serem seguidos, quanto exemplos para tomarmos caminhos totalmente opostos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, tá? Então, bora lá! Bom, então nós encontramos a história de Thalia no Antigo Testamento, especificamente no livro de 2 Reis e no livro de 2 Crônicas, tá? Ela, meus queridos, meus amigos, desempenhou um papel importante na história de Judá, durante o período dos reis, né, claro. A Thalia, como eu já disse, era filha de Acabe e Jezabel. Lembra de Jezabel? O nome Atalia significa Yahvé é forte ou Yahvé é grande. Enquanto Acabe foi o 7º rei do Reino do Norte, Israel, a sua mãe, Jezabel, ela era uma mulher estrangeira, especificamente uma princesa fenícia, né? A mãe de Atalia, Jezabel, exercia grande influência sobre o seu pai, Acabe, e conseguiu promover em Israel a adoração aos falsos deuses, como Baal, Melcarte e Azerá. E também perseguiu, né, os profetas de Deus, se encontrando ali em Elias, o seu grande oponente, né? Bom, com essa família, nós podemos entender bem a conduta de Atalia, o que aprendeu com Acabe e com Jezabel, né? Ela colocou em prática quando ela foi ali rainha de Judá. E as suas ações foram absolutamente desastrosas, malignas, né? Atalia, ou Atália, né, dependendo de algumas traduções, se casou com Jeorão, filho do rei Josafá de Judá. Esse casamento teve uma motivação política, é claro, né? Visto que, naquele tempo, o reino de Judá era aliado do reino de Israel. Então, ao lado de Jeorão no trono de Judá, Atalia fez com que a adoração a Baal, Melcarte, fosse tolerada no reino do sul também, né? Mesmo após os esforços que Josafá, seu sogro, havia feito para erradicá-la. Além disso, sob a influência de Atalia, Jeorão matou seus próprios irmãos. Olha, irmãos, que triste, né? Por conta ali de poder. Com a morte de Jeorão, em 841, todos os seus filhos foram mortos também pelos árabes, com exceção de Acasias. Este, por sua vez, se tornou rei de Judá, mas sob a influência direta de Atalia, sua mãe. E durante esse reinado, meus queridos, durante o reinado de Acasias, o culto a Baal continuou sendo promovido em Judá, de maneiras, né, de um grande modo. No período em que Acasias esteve no poder, ele cooperou muito com o Reino do Norte, que naquele tempo era governado por Jeorão de Israel, né, irmão de Atalia, tio de Acasias. Mas depois de aproximadamente um ano, tanto Acasias de Judá quanto Jeorão de Israel foram mortos por Jeú, o comandante do exército de Israel, que depois se tornou rei. Após a morte de seu filho, Acasias, né, Atalia tentou assumir o trono de Judá para si mesma, usurpar o trono. E para isso, irmãos, ela foi capaz, olha que coisa mais triste, que tragédia. Ela foi capaz de matar todos os herdeiros legítimos, né, incluindo seus próprios netos. E tentou estabelecer o reinado da dinastia de sua mãe, que era uma dinastia idólatra e corrupta. E durante o seu curto reinado, Atalia promoveu a idolatria e a adoração de falsos deuses em Judá. Porém, Acasias tinha um filho, de nome Joás. Este foi salvo por sua tia, Jeoseba. Essa mulher era casada com o sacerdote Joiada. E ela escondeu Joás, impedindo que ele fosse morto por ordem da sua própria avó, quando tinha apenas, meus queridos, 1 aninho de idade. Joás, então, ele passou a viver escondido no templo e ficou lá durante 6 anos. Joás era a grande esperança que o povo de Judá tinha de se libertar dessa dinastia maligna. Ele é protegido até que ele pudesse ser coroado como rei legítimo de Judá. Quando Joás finalmente foi coroado, Atalia, ou Atália, né, foi deposta e executada. Então, meus queridos, que história surpreendente, não é verdade? E o que nós podemos aprender com a história de Atalia na Bíblia?
Essa história, meus queridos, nos oferece várias lições e exemplos que podem ser aplicados à nossa vida diária. Sim, e aqui estão algumas dessas lições que podemos aplicar. Primeiro, o poder da determinação e coragem. De Atalia? Não. Atalia era uma rainha ímpia que estava disposta a matar seus próprios netos para manter o seu poder. A busca implacável de Atalia pelo poder, mesmo que isso envolvesse a destruição da sua própria família, é um exemplo de como a sede pelo poder pode corromper uma pessoa. No entanto, a história destaca a determinação e a coragem de quem, meus queridos? Do sumo sacerdote Joiada e da sua esposa, né? Então, eles protegeram o legado da linhagem de Davi, salvando o jovem Joás. Isso nos ensina, mesmo em situações difíceis, a determinação e a coragem devem prevalecer, podem e devem prevalecer. Se Atalia foi capaz de matar seus próprios netos, o que ela faria então com o sacerdote, né, e a sua esposa traidora? Então eles precisaram de muita coragem e determinação. E isso que nós estamos precisando no nosso dia a dia. A segunda lição, meus queridos, minhas queridas, que podemos aprender: a consequência da maldade. Atalia é um exemplo de uma líder ímpia que causou grande destruição em seu reino. A história ressalta as consequências de agir de maneira maligna e egoísta. Lembramos-nos de que a maldade pode levar à queda e ao julgamento. E tudo, meus queridos, tudo que praticamos são sementes plantadas. Se plantamos maldade, não tem como colhermos tranquilidade, não é mesmo? A terceira importante lição que nós aprendemos aqui na história de Atalia é a importância da educação e orientação, tá? Joás foi protegido e educado no templo sob a orientação do sumo sacerdote Joiada. Isso destaca, meus queridos, a importância da educação e orientação adequada na formação dos nossos jovens e adolescentes, bem como a influência positiva de mentores e líderes espirituais. Joás teve o privilégio, né, de ser educado ali por homens e mulheres de Deus. Quarta lição: restauração e renovação. A história de Atalia culmina com a restauração do culto a Deus em Judá e a renovação do compromisso do povo com a aliança. Isso nos lembra que mesmo em tempos difíceis é possível restaurar e renovar a nossa fé e o nosso compromisso espiritual. A história também destaca como Deus pode trabalhar nos bastidores para preservar a sua vontade e os seus planos, mesmo, meus queridos, em situações desafiadoras, situações em que nós achamos que tudo está perdido, indo a ladeira abaixo, como se diz por aí. Deus está no controle. A quinta lição: o papel das mulheres na história. Atalia ou Atália é uma das poucas mulheres que desempenharam um papel importante na história registrada na Bíblia, não é? A sua história nos lembra que as mulheres podem ter influência significativa, tanto positiva quanto negativamente, né? Na sociedade e na história. Infelizmente, ela escolheu a influência negativa. Sofreu as consequências, então, dessa escolha. A sexta lição, meus queridos, é a seguinte: a importância da lealdade a Deus. Em última análise, né, a história dessa rainha destaca a importância, meus queridos, da lealdade a Deus e a sua vontade. Ela não teve essa lealdade, é claro, mas ela deixa-nos essa lição. O povo de Judá escolheu seguir o caminho certo, restaurando o reinado de Joás como um rei justo que governaria de acordo com os princípios divinos. Então, meus queridos, é isso. Embora essa história de hoje tenha iniciado bem triste e corrupta, né? Nós vemos o final, que Deus sempre prevalece, por mais que às vezes achamos que não tem saída. Deus já providenciou o escape. Ele já levantou Joiada, ele já levantou a sua esposa, ele já levantou homens e mulheres, né? Para cumprir o seu propósito e o seu desígnio, para que cada coisa volte ao seu determinado lugar. Amém? E essa, minhas queridas, meus queridos, é a mulher que eu queria trazer hoje, nessa segunda-feira, dia 2 de outubro. Estamos iniciando o mês de outubro. Espírito Santo, meus queridos, possa continuar falando com vocês, que esse mês seja um mês de vitória, que Deus nos dê o escape e a providência e esteja no controle de tudo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.